tarja verde, digamos assim, nos ombros, e um verdezinho assim, mesclado em parte da camisa na frente. O fundo está desfocado. E hoje, né, a gente convidou o folclorino Apolônio Carvalho Nascimento, que está em Maceió, nas Alagoas, né, e vai conversar conosco, né, sobre a força da palavra, reflexões diárias que geram comunhão e vida. Boa noite, boa tarde, Apolônio Carvalho Nascimento, tudo bem? Bem-vindo ao nosso programa Prisma. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos os ouvintes e boa noite a você especialmente, mas a todos os ouvintes também. Boa noite. Certo. Apolônio, né, estamos chegando na véspera do Natal, né, fim de ano também é um momento de uma maior reflexão, podemos assim dizer. Mas o teu projeto, né, além de reflexão, ao meditarmos, né, a gente acaba se colocando diante de Deus e nos ajuda a vivenciar melhor o Evangelho. Né? É um pensamento que a gente distribui nas redes sociais, através do WhatsApp, né, no site também do Movimentos Focolares. Ou seja, tem uma ideia inspirada, né, de fazer essa comunhão, uma reflexão, que tem como norte também a palavra do Evangelho, né? Mas o fato é que traduz, assim, esmiuça, digamos assim, um pouco mais as palavras de Jesus e a sua real intenção de vida. Né? Então, acho que é uma colaboração a mais para que a gente seja testemunha no nosso dia a dia. Como é que está o momento desse passa-palavra? Olha, o Passa-Palavra agora teve uma certa reviravolta na sua distribuição, porque eu encaminhava muitas listas de transmissão pelo WhatsApp. E o WhatsApp limitou esse número de mensagem que cada um pode mandar. E aí eu tive que criar um canal. Então, algumas pessoas perderam o contato. Ainda hoje, de vez em quando, alguém me cobra e eu tenho que ensinar direitinho como é que ele acessa o canal para poder seguir. Mas uma coisa interessante que eu notei é justamente esse interesse que as pessoas têm e que ficam, vamos dizer assim, como que perderam aquele contato direto e querem retomar o contato com essa mensagem, que nada mais é do que, como você disse, uma comunhão. É um propósito que eu escrevo, é uma coisa que muitas vezes é uma experiência que eu já fiz, principalmente alguma experiência da palavra, e que eu escrevo ali para poder as pessoas também poderem ter a chance de vivenciar aquilo ali, né? Então, o passa-palavra, ou senha do dia, como queira chamar, é um modo de fazer comunhão, é um modo de estar em comunhão com as pessoas. Eu fico muito, vamos dizer assim, me sinto agraciado pelo Espírito Santo por ter sido escolhido como um instrumento desse pequeno meio de evangelização, que não deixa de ser um meio de evangelização. Embora que muitas pessoas que seguem a senha do dia, às vezes não são nem cristãos, mas gostam, porque a mensagem é positiva, a mensagem vamos dizer assim, tem um cunho religioso, mas também tem um cunho social. Tem um cunho que muitas pessoas podem viver aquilo ali, mesmo sem ter uma, vamos dizer assim, uma conexão ou uma convicção religiosa, né? Então, é uma coisa muito aberta para qualquer pessoa, embora que nelas eu deixo muito explícito e muito claro a minha posição enquanto pessoa religiosa, né? Sim. Isso eu deixo sempre muito claro. Mas é algo assim que, acho que talvez para as pessoas, essa receptividade toda, talvez se faça também porque ela foge de um certo esquema mais tradicional, digamos assim. Isso. É um pensamento direto, objetivo, uma reflexão, faz bem à alma e nos leva também ao refletir, já agir. Né? Então, Isso.
talvez esse seja o bem maior. E simplificado, né? Porque às vezes tu tem a riqueza toda do Evangelho, a palavra diária, né? Que nós vamos à missa e tudo mais, mas às vezes a linguagem um pouco rebuscada nos afasta, nos dificulta o entendimento, e a Uhum. linguagem direta, simplificada, facilita e produz vida, né? Isso. Hoje eu fiquei muito feliz que uma pessoa aí de Ponta Grossa, né, no Paraná, me mandou uma canção que uma pessoa que ele envia essa mensagem diariamente ficou tocado com a mensagem do dia 2 de dezembro, né, desse mês, que falava assim que o amor, falava a mensagem do amor que supera tudo, um amor que muda a nossa rota, que muda o nosso, né, a nosso modo de ver a estrada, o nosso modo de encarar a vida. Então, ele ficou tão tocado que ele fez uma canção, né? Ele fez uma música e eu fiquei muito feliz. Sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que tem um dom especial, porque a música é muito bonita, realmente. É uma coisa bem bonita mesmo. E eu fiquei assim encantado com a mensagem dele, né? A mensagem do dia 2 ela dizia justamente isso, que o amor abre caminhos imprevistos. A gente não sabe o que pode acontecer quando a gente começa a viver o amor. E aí ele fez essa canção dele, né? Que ele diz a Rotas do Coração. Ele botou esse título na canção que ele fez. Mas ela é toda inspirada no texto daquela do dia 2 que fala do amor, que o amor abre caminhos imprevistos. Então, eu fiquei bem feliz, porque você vê que o Espírito Santo ilumina quem escreve, mas ilumina também, e muito mais, talvez, até quem lê. Né? E essa pessoa, como tem um dom especial, ela transformou aquela reflexão que ele fez numa bonita canção, numa música muito bonita. Ou seja, as sementes do verbo, elas caminham, vão, né, independente Isso. confissão religiosa, né? Aham. A pessoa se Aham. diz que é ateu Isso. ou não, né? Uhum. Eu, talvez assim, algumas pessoas não conheçam. Eu posso ler o pensamento de hoje, Apolônio? Você Pode, pode? o de hoje? É Sim. 17 de dezembro, derrubar as barreiras com o amor, né? Certo. É este, né? Espera aí, viu? Deixa eu pegar aqui o texto. Que eu recebi aqui, só que ele está como ontem aqui, mas acho que recebeu e enviou ontem, né? 17 de dezembro, já é 17. É, isso aí. A de on- Na vida e na política é preciso. de hoje é derrubar as barreiras com o amor, né? É, Do dia 17. isso aí, isso aí. Então diz assim, ó, o amor é capaz de atravessar barreiras invisíveis, curar feridas antigas e aproximar os corações. Quando escolhemos agir com amor e por amor, mesmo diante da incompreensão, da dor ou do medo, algo muda não só ao nosso redor, mas dentro de nós. As barreiras que nos separam das pessoas muitas vezes são erguidas por orgulho, conceito ou feridas antigas mal curadas. Derrubar barreiras com o amor é compreender que a paz vale mais do que a razão, que o respeito pelo outro é mais forte do que o egoísmo, e que a empatia é o caminho mais rápido para a verdadeira união. Onde o amor entra, o medo sai, e o impossível se torna possível. Isso. Muito disso. Eu vou, já que estamos no momento de comunhão, e eu também sou um interno do movimento Focolares, o Apolônio também é outro interno do movimento Focolares, eu vou colocar
que a gente chama de uma pequena experiência, Certo. né? Eu edito uma revista, né? E eu faço entrevistas e eu colho também apoios, parcerias econômicas também, né? E de algumas edições, uma pessoa não, ela era divulgada, mas ela não sinalizava com algo, deixava, deixava o espaço em branco, né? Aham. Sinceramente, digamos assim. E aí eu pensei, cá comigo, assim, mas não tem cabimento, a pessoa até tem condição. E um amigo me disse assim, cara, dá um gelo, esquece a pessoa, né? Dá um gelo aí que ela não merece a tua atenção. E aí, na última edição, né, eu tinha um evento que seria muito importante dela estar presente na revista. E eu, mais que de pronto, liguei para ela e me coloquei à disposição, né? Eu não considerei nada do anterior, né, daquilo que poderia ser, quem sabe, poderia julgá-lo, poderia, né, dizer, olha, cara, vai-te embora, tchau, não quero mais a tua presença. Mas eu fiz exatamente o contrário. E divulguei, fiz uma página para a pessoa. E, ao passo que, depois, quando ela viu a matéria, ela ficou tão agradecida, e ela já me chamou para uma reunião para planejar a participação dela, aí economicamente, em Hum. outras músicas. Olha só. Então, assim, eu conquistei aquilo que eu queria, mas de uma outra forma. Não, não batendo de frente, não, né, tirando satisfação. É. Então, eu acho que é um pouquinho desse amor que tu falas, né? Que o amor, quando entra, ele é mais forte que o egoísmo, e a empatia é o caminho mais rápido para a verdadeira unidade. Uhum. E as dessa semana têm me ajudado muito, a mim mesmo, Assim, entendeu? Porque na segunda-feira mesmo era ser paciente. E a uhum, segunda-feira foi um dia assim que eu exercitei a paciência de manhã até a hora de dormir, porque foram assim acontecimentos que exigiam isso, entendeu? Foram coisas assim, relacionamento com algumas pessoas, contato com algumas pessoas que exigiam essa grande paciência, porque pessoas assim que tinham uma certa complicação no que queriam que eu fizesse, e assim foi o dia inteiro nessa, né? E depois eu fiquei até no outro dia, eu disse, meu Deus, tomara que hoje seja assim, um dia melhor na terça-feira, né? Mas a frasezinha do dia era ser perseverante na terça-feira. E eu disse, essa perseverança deve ser no amor, deve perseverar no amor. Como eu vivi ontem, mesmo se exercitando mais a paciência, mas era uma paciência por amor também, né? Esperando o tempo de Deus, que a coisa aconteça no tempo de Deus. E esse ser perseverante nada mais é do que a concretização justamente disso, de que você persevera naquilo que é vontade de Deus, sobretudo aquilo que está dentro dos planos dele para você, que a gente vai compreendendo assim, tateando um pouquinho durante o dia, mas que quando a gente vivencia justamente o amor, ele vai abrindo as estradas e você vai compreendendo também, né, o caminho que está fazendo. E é muito gratificante você ver que o que você escreve mesmo você começa a viver e é de muita luz para a sua vida, porque é isso que acontece comigo, entendeu? é legal. Tu não escreve só para os outros, né? Escreve Não, não é, eu para o não ensino a sentimento. ninguém. Eu não ensino a ninguém, eu aprendo com tudo que eu escrevo. A pedagogia de Deus, assim, ela é muito inteligente, né? É, Ela nos coloca, porque a gente acaba, tu automaticamente, tu fica com mais responsabilidade, a gente se sente com mais responsabilidade. Você claro. começa a falar, tu começa a te comprometer mais, né? Aham, é. Então, Não, e depois Jesus foi muito claro, né? Ele disse que a quem muito é dado, muito é pedido. Então, eu sei que recebo essa luz todo o tempo. Então, essa luz eu recebo e transmito, mas ao transmitir, eu estou assumindo também a responsabilidade de estar coerente com aquela luz que eu recebi, né?
Então, essa coerência é também com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, logicamente, que eu não sou perfeito todo o tempo, né? Então, assim, é uma força muito grande que a gente vai adquirindo ao longo do caminho, né? Porque você começa a ter uma entrega total nas mãos de Deus, e aí você não teme nada, como diz a mensagem de hoje mesmo, né? Que o amor, ele vence o medo, né? O medo desaparece, quando o amor chega, o medo desaparece, né? Porque você amando, você não tem medo de enfrentar qualquer coisa, né? Então é isso aí, é uma vida mesmo na luz. E é um amar que muitas vezes vai, muitas vezes não, que vai além das dificuldades, embora tenham dificuldade, né? Claro, claro. Esse é o ápice desse amar, que exige esforço, né? Uhum, certo. Mas tá bom, pô, eu acho que é isso aí. Alguma coisa a mais que a gente diz para 26 continua na mesma trilha, é isso aí? Olha, eu estou num período assim que eu tenho escrito muito de dentro mesmo, assim, aquilo que estou vivendo, né? E está coincidindo porque as frases não sou eu que escrevo, né? Essas frases, no movimento dos focolares, ela é elaborada por um grupo que depois essas frases são distribuídas no mundo inteiro. Eu faço parte também desse grupo, mas nem sempre sou eu que escrevo aquela frase do dia. Uhum. Eu faço o comentário, né? E assim, parece que aquelas frases que têm chegado e que quando eu paro para meditar aquela frase que eu estou escrevendo, eu vejo que ela é feita para mim, né? Ela é feita para mim, antes de tudo, ela é feita para mim. Isso tem coincidido com um período da minha vida em que eu tenho que também tomar várias decisões, eu tenho que assumir algumas responsabilidades, né? Eu estou assumindo a curatela de uma irmã mais velha, por exemplo, né? Que não tem mais condição assim de agir do ponto de vista cognitivo e tudo mais. Então eu tenho que fazer tudo por ela, tomar decisões por ela, fazer tudo por ela. Então, isso também exige uma certa, vamos dizer assim, clareza naquilo que você está fazendo, porque você está vivendo por você e por outra pessoa, né? A quem você tem que cuidar nos mínimos detalhes, desde as necessidades físicas até as necessidades mesmo, vamos dizer assim, emotivas, né? A capacidade que ela tem ainda de sentir as emoções. Então, isso daqui é uma coisa, outra coisa são as grandes responsabilidades que eu tenho dentro do movimento dos focolares, que também exigem uma disponibilidade muito constante, né, porque muitas coisas são pedidas e eu tenho que estar à altura. Muitas vezes eu tenho que realmente discernir o que eu posso, o que não posso fazer, para também não estar fazendo, vamos dizer assim, as coisas fora da vontade de Deus. Uhum. E, além do mais, eu trabalho ainda, sou médico e trabalho, né, os dois horários, né? Então, é bem interessante, porque a minha postura diante dos pacientes é sempre aquela de um encontro com Jesus, né? Então, ontem mesmo foi muito interessante que eu tive um paciente que ele está sendo tratado por uma doença de pele que é infecciosa, é uma doença infecciosa, e ele tem, assim, tem sofrido muito porque é uma doença que é visível, porque aparece na pele e as pessoas se afastaram dele. Então, ele ontem, quando veio para a consulta, ele estava num estado muito deplorável, assim, do ponto de vista emocional. Estava muito para baixo, né? Um senhor de uma certa idade, já mais ou menos da minha idade, mas ele muito para baixo, assim, do ponto de vista emocional, e eu vi que eu tinha que me dedicar para ele totalmente. Coincidentemente, ele foi o último paciente. Então, eu dediquei muito tempo para ele, escutei, conversei. Depois que eu mediquei ele, né, antes de ir embora, eu disse: bom, agora a gente vai dar um abraço de Feliz Natal, né? Então, eu me levantei para abraçá-lo. Ele disse: mas, doutor, o senhor não tem medo de pegar essa doença? Eu disse: tenho não.
Não tenho medo nenhum, porque eu não vou pegar essa doença. Você está praticamente curado. E mesmo que você não estivesse, é mais importante o abraço que eu tenho para lhe dar do que o medo que eu tenho de pegar essa doença. Então, vem cá e me dê um abraço. E dei um abraço bem apertado nele, desejei um Feliz Natal, um Ano Novo. Ele se emocionou novamente, mas dessa vez, vamos dizer assim, com uma certa gratidão pela minha postura diante dele. Né? Então, assim, também no trabalho, é essa vida que não para. Você tem que 24 horas estar vivendo o Evangelho. Até quando eu vou dormir, eu digo nas minhas orações, eu digo, por ti, Jesus, eu vou descansar, mas é por Jesus que eu vou fazer isso, para poder estar inteiro no outro dia e poder amar, né? Então, mesmo na hora de dormir, quando eu durmo de rede, viu? Eu tenho uma redezinha aqui no meu quarto. Quando eu deito na rede, eu disse, por ti, Jesus. E aí meu sono é tranquilo, entendeu? Porque é uma... Eu acho que é isso, eu não sei. Excelente, pô. Não, eu tenho que passar para o intervalo também, para a seleção política obrigatória. Te agradeço muito, desejo um baita 2026 para nós, um Feliz Natal também na próxima semana. E um grande Certo. abraço nos demais companheiros aí do Focolare também, tá bom? Ok. Um Feliz Natal também para todos, né? E vamos para frente, juntos. Vamos para frente juntos. Nos falamos no ano que vem, tá? Tchau, tchau. Nesse momento, então, vamos a um intervalo, inserção política obrigatória, e retornamos em seguida ao nosso programa Prisma, aqui pela Rádio Aliança FM 106.3.